Puxar um pouquinho. Glória a Deus, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. De paz e de bênção. Glória a Jesus. Aleluia. Nossa frase do dia. A minha fé tem uma voz. Você possa declarar isso. A minha fé tem uma voz. Vamos falar fé. Cineide Maria, Deus abençoe. A frase está certa. A minha fé tem uma voz. Aleluia. Declare que a tua fé tem uma voz. Deus é bom demais. Aleluia. Dá bom dia pro povo, Janalia. Bom dia. Bom dia, shalom de Deus. Shalom de Deus. Janaína Santos, declare, minha fé tem uma voz. João Maria, minha fé tem uma voz. A minha fé tem uma voz. João Filho, Laininha. Nilda Santos, Anderson Duarte, Valéria Fernandes, Célia Vanderlei, declare, a minha fé tem uma voz. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o teu nome, Jesus. A minha fé tem uma voz. Tainara Amorim, declare, a minha fé tem uma voz. Bom dia, paz. Aleluia. A minha fé tem uma voz. Quero fazer o convite hoje, logo mais à noite, 19h30, lá no Ministério Palavra da Fé. Estaremos com um culto de oração, intercessão, imposição de mãos, a unção com óleo, palavras que geram vida. Estaremos entregando o nosso jejum para a glória de Deus. Lúcio Barbosa, declara, a minha fé tem uma voz. Maviael Vanderlei, aleluia, bom dia, graças e paz. Dora Souza, Gildomena, Lenildo Vasconcelos. Vamos declarar, a minha fé tem uma voz. Janaína Rafaela, Jucineide Oliveira, Deus abençoe, filha. Valéria Fernandes, a minha fé tem uma voz. Vamos falar forte. A minha fé tem uma voz. Vem lavanderias. A minha fé tem uma voz. Você possa declarar nessa terça-feira. Aretusa, Deus abençoe, paz do Senhor. A minha fé tem uma voz. Amém. Quantas vozes? Jocélia Silva, glória a Deus. A minha fé tem uma voz. Fatinha, Deus abençoe. A minha fé tem uma voz. Raif, lá em São Paulo, Deus abençoe, homem de Deus. A minha fé tem uma voz. Glória a Deus. Que essa palavra da fé possa ser propagada nos 4 cantos dessa terra. Em nome de Jesus. Piozinha, Deus abençoe. Minha fé tem uma voz. Edenilson, Deus abençoe, homem de Deus. Gabriela Bezerra, glória a Deus. Nós vamos entrar no ar, em nome de Jesus. A partir de agora, programa Palavra da Fé, palavras que geram vidas, com o pastor André Lopes. Bom dia, bom dia! Este é o dia que Deus fez para que possamos nos alegrar nele. Show preguiça, show tristeza, show doença, show enfermidade, show miséria. Que a graça do Senhor nosso Deus esteja sobre todos, em nome de Jesus. E possamos declarar que o Eu Sou está conosco. Emanuel, Deus está conosco. Deus está conosco. Amém? Declara agora uma confissão de fé. Você logo nessa manhã, você possa avivar, declarar aquilo que a palavra do Senhor nos diz. Diga, eu posso reinar em vida.
Eu posso reinar em vida. Através de Cristo Jesus. Através de Cristo Jesus. Eu posso expulsar demônios. Eu posso expulsar demônios. Eu posso ficar cheio Eu posso ficar cheio do Espírito Santo. do Espírito Santo. Eu posso desfrutar Eu posso desfrutar da presença santa de Deus. da presença santa de Deus. Eu posso orar pelos enfermos Eu posso orar pelos enfermos e eles ficarem curados. e eles ficarem curados. Eu posso amar e perdoar. Eu posso amar e perdoar. Eu posso ter a sabedoria de Deus. Eu posso ter a sabedoria de Deus. Eu posso dar frutos. Eu posso dar frutos. Eu posso multiplicar. Eu posso multiplicar. E eu posso viver em paz, E eu posso viver em paz. com saúde, Com saúde. livre Livre das enfermidades das enfermidades deste mundo. deste mundo. E eu posso E eu posso ligar ligar e desligar e desligar coisas nos céus. coisas no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Que essas confissões sejam alimento para teu espírito nesta manhã e que você possa declarar. Você que está ligado agora na 104.1, estamos também pelo Facebook do Ministério Palavras da Fé e logo após a programação estaremos também no YouTube, né? Passamos a gravação para o YouTube, porque o Facebook passa 30 dias e as mensagens se apagam. Então nós transferimos as nossas programações da rádio para o YouTube. E também os nossos cultos estão lá, para a glória de Deus, se você quer nos seguir, ouvir alguma palavra de fé. E amados, eu queria que você declarasse: a minha fé A minha fé tem uma voz. tem uma voz. E é isso que nós vamos aprender, falar nesta manhã de terça-feira, para que possamos andar em milagres, cantar milagres, viver milagres, para a glória de Deus. Vamos orar, Jana? Vamos. Você que é motorista de ônibus, você que é taxista, mototaxista que está com um pontozinho no rádio ouvindo nesse momento, você que é um comerciante, você que é liberal, você que é dona de casa, receba essa palavra da fé em nome de Jesus. Você que é caminhoneiro, está passando pela região, né? Por esse eixo nordeste, pela Princesinha do Agreste, esse Caruaru nosso, terra que manda leite e mel. Eu creio nisso. Você possa estar sintonizado conosco e receber as bênçãos do nosso Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Momento de oração. Senhor Deus, nos Pai cobre querido, com teu sangue. Vem, Declaramos Espírito Santo, afatar em cada ouvido, em nome que de essas Jesus. palavras transformem coração, traga tua glória, cura, teu libertação para cada ouvinte. Em nome de Jesus. Espírito Pai. Santo, tu és bem-vindo em nosso meio. Vem, Usa Espírito teu Santo. filho para a tua honra e Seja para a feita tua tua glória. Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir a palavra para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, a minha fé tem uma voz, e essa voz eu quero que ela seja a voz do tipo de Deus. A Bíblia Sagrada nos diz, no livro de Judas, só tem um capítulo, verso 17 ao verso 20, diz assim: mas vocês, meus amados, lembre-se das palavras anteriormente proferidas pelo apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores, andando segundo suas ímpias paixões. São estes que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito. Mas vocês, está falando com nós que cremos, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm orado no Espírito Santo. Essa palavra vai trazer um divisor de águas para cada um de nós nessa manhã. Existem pessoas que não andam na fé santíssima, andam na incredulidade, andam na dúvida, andam na incerteza, andam somente naquilo que vê. Aquilo que vê conduz sua vida. Mas a nossa fé, ela tem uma visão. Muitas vezes nós estamos falando, olha, a fé cega, não vê. Não, a fé vê. A fé, ela contempla a estrada pronta. A fé contempla o milagre concebido. A fé dá existência a coisas que não existem. A fé cura. A fé salva. A fé liberta. A fé transforma. A fé constrói.
A fé reconstrói. E essa fé santíssima, nós devemos estar edificados. E Judas fala aqui que nós precisamos estar nos alimentando, edificando a nossa fé santíssima, orando e orando no Espírito. Precisamos alimentar a nossa fé. Quando nós começamos a compreender a palavra de Deus, Paulo, ele estava em uma prisão. Isso mesmo. Paulo estava numa prisão, mas ele toma uma atitude e ele não vai falar aquilo que ele estava vendo, vivendo para nós, os irmãos. Ele começa a dizer em Filipenses capítulo 4, verso 11: digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Veja que a fé, ela traz uma transformação de mentalidade. Talvez você esteja passando por uns problemas meio difíceis. Talvez você esteja passando situações que você nunca pensou em passar. Paulo estava preso, estava ali humilhado, estava ali passando algumas privações, mas mesmo assim ele diz que ele estava alegre naquela situação, porque o nome do Senhor seria glorificado e estava sendo glorificado. Cada momento das nossas vidas que nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós sempre costumamos dizer na igreja: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É isto que nós precisamos compreender. Cristo, ele passou por tribulações. Cristo, ele estava aqui no mundo sofrendo perseguições, afrontas, e ele foi provado e aprovado para a glória de Deus. E nós precisamos estar aqui, nesse momento, nessa terra, andando, alimentando a nossa fé santíssima, declarando: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quando circunstâncias vierem, nós não devemos ficar perturbados, angustiados. Crê nessa palavra. Cada coisa que se levantou contra a tua vida tem um propósito divino. Não que seja a vontade, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Mas a permissiva de Deus, vontade, vai fazer muitas vezes que nós estejamos andando em algumas situações, mas eu quero dizer algo para você: Deus converterá esse mal, essa situação, em uma bênção. A vida não é a respeito de esperar a tempestade passar, é aprender a dançar na chuva. Eu me lembro, no tempo de criança, quando batia a chuva, você também, o que é que nós fazíamos? Saía de casa e tomar banho de chuva, pular, se alegrar. Muitas pessoas hoje, quando vê a tempestade, a chuva, entra dentro de casa, fecha a porta e começa até a ter medo. Mas a vida é isso. A vida não é esperar a tempestade passar. A vida não é deixar que a dor passe, não é deixar que o problema passe, não. É você no meio do problema, da adversidade, da dificuldade, e você sorrir, se alegrar. Existe uma estrada da fé que nós precisamos percorrer. Essa estrada da fé vai fazer com que nós andemos em novidade de vida. Andemos em autoridade divina. Porque aquilo que estamos vivendo, e nós não estamos vivendo para morrer, estamos vivendo para viver. No mundo tereis aflições. Ah, pastor, é tão bonita essas palavras, mas porque o Senhor não está passando, porque eu estou passando. Amados, cada um tem uma cruz. E nessa cruz nós devemos carregar. Talvez aquilo que eu já passei você não poderia ter passado. Mas passei contente, alegre e declarando: este propósito não é para a morte. E declarava: não morrerei, mas viverei para anunciar as grandezas de Deus. Eu convido a você a declarar isso. Você que está doente, você que está passando por um problema de enfermidade, você que está passando um problema de um diagnóstico severo, único, que diz que não tem cura, não tem jeito, eu queria que você levantasse a sua voz da fé e declarasse: não morrerei, mas viverei para anunciar as grandezas de Deus. Só os vivos adoram a Deus. Não é intenção de Deus matar ninguém. Muitas vezes a gente transfere a morte, a doença, a enfermidade, o problema, a escassez, dizendo: não, é porque Deus quer. Não, nunca será essa vontade de Deus. De Deus não vem sombra nem variação. De Deus não vem maldade. Deus é bom. A essência dele é amor.
ele não tem amor. Deus é amor. E nisso, amados, a vida que nós estamos vivendo hoje, uma terça-feira, dia 8/4/2025, aí você fica dizendo, meu Deus, e agora? Se alegre, renda graça. Você vai ver que as coisas vão mudar. Quantas e quantas vezes você está passando por situações e você só faz chorar, murmurar, lamentar-se, se angustiar, adoecer. E nesse momento eu quero que você mude seu contexto de vida. Sua fé tem uma voz. Declare aquilo que você quer viver. A fé dá existência àquilo que não existe. A fé traz para perto aquilo que está longe. A fé move montanhas. Mas se a fé que você tem não te move, como você vai mover as coisas? Como você vai mover Deus ao teu interesse? Porque nós precisamos nos aproximar de Deus crendo que Ele existe e Ele se tornará galardoador. Amados, precisamos ter fé para dormir. Isso mesmo. Tem tanta gente que diz, pastor, eu passei a noite todinha orando, esfregando os olhos, esfregando as mãos, tomando café, lavando o rosto, orando. Mas, amados, precisa ter mais fé em orar, entregar no Senhor e dormir, do que passar a noite toda lutando, aonde o Senhor nos diz, lança sobre mim toda a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ter fé é descansar. Ter fé é repousar nos braços poderosos do Senhor. Ter fé é confiar. Ter fé é você orar pedindo com petições, terminando com ações de graça. E ali você vai dormir. Há um texto na palavra do Senhor diz assim que Deus trabalha enquanto os seus dormem. Não estou falando de preguiçoso, não. Estou falando de você crer, falar, confiar e descansar nos braços poderosos do Senhor. Que nessa palavra desta manhã, deste dia 8/4, você possa declarar que a minha fé tem uma voz. Mais uma vez, a minha fé tem uma voz. Coloca aí nos comentáriozinhos, diga assim, a minha fé tem uma voz. Amados, a fé se recusa a ficar perturbado. Isso mesmo. Quem tem fé não fica perturbado, porque sabe quem tem crido. Quando você se perturba, fica preocupado, você está dizendo, Deus não tem, Deus não pode, Deus não faz, Deus se esqueceu de mim. Isso é mentira. Porque Deus tem, Deus pode, Deus faz e Deus nunca se esquece dos seus. A Bíblia Sagrada diz que ainda que uma mãe esqueça de amamentar o seu filho, jamais o Senhor vai nos esquecer. Ele guarda, Ele nos protege. O livro de Romanos, capítulo 14, verso 17 diz, o reino de Deus não é comida, bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Imagine quando você começar a orar no Espírito. Essa paz, essa alegria, essa justiça vem de Deus e você vai ver que tudo aquilo que está acontecendo ao teu redor, ao teu derredor, você vai compreender que tem um propósito. É o nome do Senhor ser glorificado. Para isso, nós temos sempre um versículo que declaramos na palavra da fé, Tiago 1:22, que diz, não seja somente ouvintes, mas torne-se praticantes. Porque aquele que é só ouvinte, engana-se a si mesmo. Então, Provérbios 4:20 diz, meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos. Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, já estamos declarando que pertencemos a Ele. Porque só ouve a palavra de Deus quem é de Deus. Já imaginou que tantas pessoas, quando chegam uma hora dessa, desliga a rádio, fecha as janelas da sala, do quarto ou da casa para não ouvir a palavra de Deus? Mas eu quero declarar para você que essa fé vai transformar a tua vida e a tua história para a glória de Deus. Filipenses 4:19. O meu Deus, segundo sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. O que é que você precisa? O que é que está faltando hoje na tua vida? E aí nós vamos compreender que em Cristo nós temos o Jeová Jireh, o Deus Todo-Poderoso, aquele
que é o provedor. O nosso Deus, ele há de prover. A fé genuína, amados, a fé verdadeira, momentos de necessidades, há um comentário da fé no YouTube, eu creio que é a fé verdadeira, ou a fé genuína, estou esquecido agora, que chega uma irmã que estava precisando de algo na sua casa, e naquele momento ela ora, Deus, eu queria tanto fazer isso, assim, assim. Amado, deu um pé de vento. A comadre, a vizinha estava do lado e disse, ô fulana, fecha a janela, fecha a porta. Lá vem um pé de vento, lá vem aqui um vendaval. E naquele momento não deu tempo. A casa encheu de folha. Só que aquelas folhas, amados, estavam misturadas com nota de 50, nota de 20, nota de 10, nota de 5, por uma oração. Há outro comentário que uma mãe estava tristonha, dizendo, Senhor, meu filho, recém-nascido, eu não tenho dinheiro para comprar leite. E nesse momento, Senhor, quando essa criança acordar, como é que eu vou fazer para que essa criança se alimente? E ela chorou, orou. Aí teve aquela madornazinha que a gente diz aqui no Nordeste. Ela deitou-se, quando pensar que não, levantou. Quando foi para a janela, estavam as crianças brincando. Lá vem um cachorrinho dentro de casa. E lá vem com algo na mão e joga nos pés dela. Era um dinheiro enrolado. Amados, talvez você não acredite, mas isso são histórias de mulheres que viveram milagres na falta, na escassez. Talvez você diga assim, Senhor, estou precisando disso. Senhor, eu preciso de clientes que comprem essa mercadoria. Senhor, eu preciso de uma chave para abrir essa porta. Senhor, eu preciso de um remédio para curar essa enfermidade. Senhor, eu preciso de uma solução para esse problema. Clame, edifique a sua fé, alimente sua fé santíssima, orando no Espírito. Declare aquilo que você quer viver. A sua fé tem uma voz. Jamais Deus vai desprezar um homem ou mulher que tem um coração contrito e quebrantado. Precisamos ser verdadeiros. Precisamos nos aproximar de Deus crendo que Ele existe. E Ele se tornará galardoador, presenteador de todos aqueles que o buscam. Amados, logo mais à noite nós teremos o nosso culto de entrega do nosso jejum. Estaremos ali confessando, declarando as bênçãos. Essas bênçãos que virão sobre nossas vidas, transformando a nossa história. Estaremos declarando que viveremos milagres para a glória de Deus. Em Cristo Jesus, tudo aquilo que eu preciso será suprido. É a minha fé que tem uma voz. Eu não vou dizer que vai faltar, eu vou dizer que vai sobrar. Não vai faltar, vai sobrar. Isso é fé. Quando nós estamos declarando as necessidades, é uma coisa. A falta é outra. Teremos necessidades de algumas coisas, mas falta não. Porque o Senhor, Ele vai chegar na hora certa. Deus não chega adiantado, Deus não chega atrasado, Deus chega na hora certa. Se você crer, falar, acreditar, como está escrito, direis a este monte, levanta-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, assim será. Amados, aprenda a ficar contente. A fé não é triste, a fé é alegre. Aleluia. A fé ri das impossibilidades. A fé contempla o impossível. A fé toca o intangível. A fé agrada a Deus e a fé nos fortalece. Salmo 23 nos diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas no texto original vai declarar assim, o Senhor, sendo o meu pastor, eu não sentirei falta de coisa alguma. Essa é a diferença. Quem está em Cristo não vai sentir falta, porque sempre ele vai ser provido. Ele vai ter uma provisão na hora certa. O Deus do já. Diga assim comigo, o meu Deus é o Deus do já. É o Deus do já. É o Deus do de repente. E declaro mais uma vez, a minha fé tem uma voz. Amados, essa lei, né, a lei do dizer, a lei do falar, temos que ter uma fé naquilo que nós somos chamados. Nós somos chamados para a glória de Deus, para o louvor da glória de Deus. Mateus capítulo 6, verso 25, eu vou ler aqui na íntegra para vocês, nesse momento. A palavra de Deus, ela vai trazer norte, direção
Você que está ansioso, preocupado, né? A Bíblia diz assim, ó. Diga assim, eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Mateus capítulo 6, verso 26. Por isso digo a vocês, não se preocupe com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? E nisso, o Senhor nosso Deus, Ele coloca a gente para ver uma coisa. Quando todas as vezes que a gente estiver preocupado, ansioso, sem saber o que fazer, veja bem, viu? Por isso que o homem do campo, o agricultor, aquele que mora no interior, eu não vi um homem que mora no sítio, né, ser ateu, ser incrédulo. Ele crê piamente, sem dúvidas. É isso que eu quero que você entenda. Todo homem preocupado, toda mulher ansiosa, é porque ela está presa dentro de 4 paredes. Está oprimida, deprimida, uma opressão terrível. Mas o Senhor nos diz no verso 26, observem as aves dos céus, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntem celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Amados, toda vez que você estiver ansioso, preocupado, vá olhar as aves, ouvir os cantos do pássaro. E nesses últimos dias eu estava estudando e os cientistas declararam, toda pessoa que está com crise de ansiedade, síndrome de pânico, está com depressão, precisa ouvir os cânticos dos pássaros. Não os passarinhos que estão numa gaiola, não, mas é você ir para a natureza, ver o que Deus fez. Um homem do campo, ele não é ateu. O homem do campo, ele crê, porque ele sabe que tudo aquilo que foi criado tinha que ter sido pela mão de Deus, pela voz de Deus, pela fé de Deus. A fé do tipo de Deus que dá existência àquilo que não existe. E Jesus diz para que nós possamos fazer as coisas certas, deixar os problemas para que eles não possam roubar a nossa paz e a nossa alegria. Observem as aves dos céus. Está aí um remédio, viu? Um remédio provado pela Bíblia e um remédio agora comprovado pela ciência. Você que só crê na ciência, está dizendo, você que está com opressão, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, sai da cidade, vai para o campo, fica olhando os pássaros, observem as aves dos céus. E nisso você vai se alegrar. No verso 32, diz assim, ó, os gentios, porque os gentios que procuram todas essas coisas. Que coisas? Comer, beber, vestir, preocupação. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Verso 33. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? Comer, beber e vestir. Não vai faltar, vai sobrar. Deus aqui não está prometendo casa nova, iate, chácara, casa na praia, riqueza, não. O Senhor está prometendo algo que Ele cumpre nas nossas vidas. Não vai faltar alimento, não vai faltar roupa, não vai faltar água, não vai faltar o teto sobre a tua vida. O salmista Davi diz, eu já fui moço, hoje eu sou velho, mas jamais vi um justo a mendigar o pão. Tem algum justo aí ouvindo? Diga amém. 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 Dê glória a Deus. Glória a Deus. Por que somos justos? Porque Jesus nos justificou. Amados, portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o seu dia o seu próprio mal. E nisto eu vou descansar no Senhor. Se você pensa errado, vai falar errado. Se você crê errado, você vai crer completamente errado. Mas se você confia em Deus e declara que o Senhor é o teu provedor, não vai ter falta. O Senhor, Ele vai ainda fazer infinitamente mais. O meu Deus, segundo sua riqueza e glória, há de suprir cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Ele vai fazer além do que eu penso, além do que eu imagino, se você começar a crer. Preocupação, amados, é uma incredulidade, viu? Tem crente preocupado aí, você está pecando. Tanta gente que não bebe, não fuma, não se prostitui, não se faz fornicação, não se mete na vida de ninguém, anda em santificação, mas anda em preocupação, isso mesmo, anda em preocupação, você está pecando, porque toda incredulidade é pecado, toda falta de fé é pecado. A Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo, Romanos capítulo 14, verso 23, na parte B do versículo, vai dizer assim,
tudo o qual não provém da fé é pecado. Se você anda ansioso, preocupado, sem saber o que fazer, você está pecando. Mas quando você descansa no Senhor, dizendo, Senhor, envia teus anjos, porque tu disseste na tua palavra que os anjos estariam ao meu serviço. Senhor, eu preciso agora disto. Anjos comecem a trabalhar. Eu creio que vai acontecer hoje. Eu creio que meu milagre vai chegar hoje. Eu creio que minha provisão vai chegar hoje. Que venha do norte, deixa eu ver onde é que está o norte aqui. Que venha do norte, que venha do sul, que venha do leste e que venha do oeste. Provisão sobre minha vida, sobre minha casa, porque não vai faltar, vai sobrar. Quem crê, dê glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amados, o milagre acontece quando você responde de acordo com a sua fé. As horas estão passando aqui, mas eu quero trazer para você uma palavra. Marcos capítulo 11, verso 12. A palavra do Senhor nos ensina, nos exorta, que o Senhor Jesus, no dia seguinte, quando saiu de Betânia, Jesus teve fome. Veja, uma necessidade. Diga, Jesus teve fome. Jesus teve fome. Nesse momento você pode estar dizendo assim, eu tenho uma necessidade de algo. Jesus teve fome. E naquele momento, de longe ele viu uma figueira com folhas e foi ver que se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, não achou nada, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira, veja, Jesus respondeu à sua necessidade. Você precisa responder à sua necessidade. Jesus respondeu aquilo que ele queria e não encontrou. E ele disse, ó figueira, nunca mais alguém coma dos seus frutos. Naquele momento Jesus estava dizendo, pare de mentir. Pare de estar ocupando o solo da terra, mentindo para aqueles que há uma necessidade. Então comece a declarar aquilo que você quer viver e diga que as tuas necessidades vão secar das raízes até as folhas. Aquilo que você está vivendo como uma necessidade, você fale a ela que ela vai secar, que vai ter provisão, que vai ter abundância, que não vai faltar, que vai sobrar. E nisto a palavra do Senhor nos ensina, no verso 20, que os discípulos, quando no dia seguinte, ao que Jesus olharam e disseram, olha, mestre, essa figueira que o Senhor amaldiçoou, secou. E ele disse, ao que Jesus disse, tenha fé em Deus, ou tenha fé do tipo de Deus. A fé de Deus que fala e logo acontece. A fé de Deus que fala e vai acontecer. Porque, em verdade, lhe digo, se alguém disser a este monte, não está falando de pastor, presbítero, não está falando de evangelista, de profeta, de apóstolo, de mestre. Não, está dizendo, se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Quando eu falo e creio que vai acontecer, assim será. Porque isso digo a vocês que estão ouvindo agora. Que todo o que pedirem em oração, tudo que pedirem em oração, crendo, vejam, creia que já receberam, e assim será com vocês. A fé não vai crer, a fé já creu que já recebeu. É isso, gratidão. E tem uma coisa, amados, nós precisamos ser constantes, abundantes. Eu tenho que falar, confessar, insistir até a existência. Eu tenho que falar até que aconteça, porque vai acontecer. A fé gera milagres. A figueira, Jesus respondeu à figueira a sua necessidade. Fale aquilo que você quer, deseja viver para a glória de Deus. O Senhor, Ele possa colocar nas nossas vidas um guardião na nossa língua, para que a gente não fale errado. Salmo 141:3, coloca, Senhor, um guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios, para que eu não venha falar incredulidade, besteira, bobagem, mas eu venha falar fé para a glória de Deus. Amados, as horas voaram aqui, mas eu creio que essa palavra foi alimento para a tua alma, para a glória de Deus. Quero fazer um convite hoje mais uma vez, lá na Ministério da Palavra da Fé. Culto em oração, estaremos entregando nosso jejum. Jana, quem interagiu conosco nessa manhã, para a glória de Deus? Cileide, Janaína Presentes, Vilma, João Filho e Laininha, Nilda e Ivanildo, Anderson, Valéria e Zé, Tainara Amorim, Nalva, Lourdes, Maviael Vanderlei, Deus abençoe Dora, a todos. Gilda, Lenilda, Janaína Rafaela, VMs Lavanderia, Aretussa, Josélia, Fátima, Raife, Paula, Davi, Bilzinha, Erilson, Gabriele, Cícera,
Fátima Macedo, Amanda, Edinalva, Glauciene, Claudilene, Neto e Patrícia, Amém, Jesus. Márcio e Bia, Sandra, Maria Fabiana, Elbanice, Lúcia, Júnior, Zéza, Rosângela, Joel, Graça, Nádja, Arivonaldo, Geisa, Irmã Cleonice, Nilton, Renata, Valdete, Amém. Severina Lira, Elisângela, Vanessa, Gregório, Tânia, Simara, Doriane, Eduardo, Sueli, Maria Fabiana, Karen Vaz e Ilza. Amém, glória a Deus. Todos que fazem parte do Ministério Palavras da Fé, sintam-se abraçados. Hoje nós chegamos a quase 60 pessoas ao vivo aqui pelo Facebook e eu creio que a audiência da rádio muito mais. Hoje à noite, culto de oração, intercessão, confissão de fé. Você que está me ouvindo na programação, se você deseja ser um semeador nessa programação, nosso Pix é 24 862 422 1000 contra 34. Você seja guiado pelo Espírito Santo. Deus ama quem dá com alegria. Nunca faça nada por obrigação ou por necessidade. 24 862 422 1000 contra 34. Receba a bênção. Que a graça do Senhor nosso Deus e que as doces consolações do Divino Espírito Santo repouse sobre todos agora, em nome do Pai que nos deu a vida, em o nome de Jesus que nos deu a vida eterna, e em nome do Espírito Santo de Deus que nos faz andar em novidade de vida, marchar em autoridade divina e correr para o alvo, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Shalom. Nada quebrado, nada faltando, tudo no lugar para a glória de Deus. Eu creio em milagres, eu sou o milagre. E você? Deus abençoe.